Bom dia a todos no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, nos dando mais enriquecimento do conhecimento de Sua palavra. Bem, queremos falar sobre coisas que acontecem diariamente. E nós chamamos aqui de imitação. O diabo é, sem dúvida alguma, um imitador. Em muitos casos, as pessoas dizem, quando o imitador não é muito bom, eles dizem é um imitador barato. Mas o diabo é bom naquilo que faz. Ele se faz parecer-se com Deus e engana. Ele realmente aprimorou, aperfeiçoou. E em muitos casos ele tem sido adorado no lugar de Deus e as pessoas pensando que estão adorando a Deus. Veja quão astuto este imitador é. O que significa um imitador? É uma pessoa que faz uma reprodução, um trabalho, uma apresentação o mais exato possível de algo ou de alguém. E ninguém melhor do que Satanás para fazer isto. Ele age de uma forma, como Jesus disse, se possível for, até os escolhidos seriam enganados, porque ele não brinca em serviço, ele faz as coisas bem feitas. E ele usa a própria Bíblia, torcendo-a, para que então as pessoas sejam enganadas. Então a gente lança um desafio. Se você acha que a Bíblia está errada num ponto, por que você acha que ela está certa no outro? Você está enganando a você mesmo. Como você pode afirmar que uma parte não está certa e a outra parte está certa? É a sua mente que está errada, não a palavra. Então, se você fosse mais honesto com você mesmo, que não tem a Bíblia como o poste do absoluto, seria melhor você deixá-la de lado, porque senão você está batalhando contra você mesmo. Porque Jesus disse que um reino dividido entre si mesmo não pode subsistir. Ou você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, conforme está nela escrito, e que em nenhum momento poupou o erro, fraqueza das pessoas que nós conhecemos hoje como heróis da fé. Mas os seus erros foram expostos, a Bíblia não escondeu. Não escondeu os erros de nenhum deles. Mas, através, nós encontramos isto. Que ele usa pessoas, profetas, para falar também ao povo. Veja que ele é tão astuto que Paulo, advertindo-nos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, veja que Paulo diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nós vamos compreender que se a pessoa vem dizer, eu fui enviado pelo diabo,
Eu sou apóstolo do diabo. Veja que talvez ele tenha até seguidores, né? Mas aí tem algo diferente. Ele não estará te enganando. Não estará me enganando porque ele se declara quem ele é. Seria a mesma coisa de um lobo, como Jesus expressou, lobo com pele de ovelhas. Se ele viesse vestido como lobo, ele seria autêntico. Então a autenticidade demonstraria logo quem ele é. O ladrão da mesma forma, o tapeador, o enganador, da mesma forma, ele se mostra amigo, gentil, carinhoso, até ele achar que é o momento de dar seu golpe, mostrar suas unhas e destruir a presa. Mas então, se Satanás viesse dizendo que ele era, seria difícil de enganar, não é verdade? Porque ele não estaria enganando, seria autêntico. Mas ele não faz isto. Ele quer transmitir à pessoa, às pessoas, melhor dizendo, uma imagem que é falsa. Uma representação de bondade quando ele não tem bondade. Então ele quer, através da falsidade, fazer uma representação de uma bondade mais exata, às vezes, do que o próprio Deus. Então, se ele faz isso, transfigura-se em apóstolos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, por quê? É aí que ele vai conseguir êxodo. E no verso 14, veja como a advertência vai se tornando mais clara, mais explícita, para que haja um perfeito entendimento. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas no verso 15 ele ainda afirma assim, não é muito ainda. Ainda é mais forte. Pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Diz que ele vai aperfeiçoando, e até que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então você deve observar isto. Agora, as pessoas são tendentes a dar atenção a quando alguém vem e diz, o Senhor me falou, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Por que isto? Por que as pessoas não se contentam em ter a Bíblia como regra de vida e não torcê-la? Isso não é de hoje. Às vezes você pensa que nós estamos falando em relação aos acontecimentos do século XX, XXI, aqui que estamos no ano 24 do século XXI. Não. Isso que existe hoje, esses profetas do século XX, e às vezes até no século XXI já tem, é uma imitação daqueles que usaram este meio para enganar no século XVIII, no século XV, no século XX e antes de Cristo. Falsos profetas. Você encontra isso nos livros de Jeremias, de Oséias, Miqueias, Ezequiel. Ali existia ela já existia essa falsidade. Profetas que não foram enviados por Deus, mas diziam que foram enviados por Deus. Pois você pode ler na íntegra o capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel. Eu vou ler só alguns versos, por causa do nosso tempo. Mas ele começa no verso 1 advertindo os pastores. Ai dos pastores
que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Estão vendo quem que vai dispersar? Quem que vai fazer o escândalo? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Então, da onde que começam as coisas? É daqueles que se dizem enviados de Deus, chamados por Deus. Então, a partir do verso 9, então o texto se prende justamente contra os falsos profetas. Porque vem dizendo que Deus falou com eles. Quando, na verdade, Deus não falou, eles tiveram um pensamento, uma inspiração do seu próprio coração. E Jeremias então diz no verso 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E no verso 16, assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam de visão do seu coração, não e não da boca. Senhor, você compreende isso? Falam da visão do seu coração, dos seus estudos, das suas pesquisas, fazem conta. Então falam de acordo com o seu coração e não falam coisas que vieram da boca de Deus. E no verso 21, não mandei os profetas, não mandei nenhum profeta. E todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Porque o povo gosta de ser enganado, e aquela emoção, e aqueles sinais, e aquilo, e vão no engano. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, meus irmãos, então eles fazem coisas, falam coisas. E Jesus disse em Mateus 5,34, seja, pois, o seu falar, sim, sim, não, não. Porque o que disso passar é procedência maligna. Está vendo o que Jesus ensinou sobre falas? É desta forma. Mas eles falam que teve uma visão, teve um sonho, e aquilo nunca se cumpre. Aquilo nunca vem a se cumprir. E as pessoas permanecem ali tentando defender isso. O pior de tudo é isso. Tentando defender o indefensável. Então falam coisas, aí eles morrem, e depois ficam seus seguidores tentando explicar o inexplicável. E isto vai passando e fica cada vez mais pior. Cada vez, ele não profetizou, ele previu. Ele não profetizou, ele fez uma previsão. Mas tudo foi só assim, foi profecia ou não foi? Então nós vemos essas coisas aí, o sonho, as pessoas torcendo para que algo aconteça, para vindicar algo que foi falado. Aí não acontece, não, ele não profetizou. Vem cá, ele não profetizou nada. É uma mulher, não, talvez seja a igreja.
Seja, pois, o seu falar sim, sim, não, não, porque o que diz passar é procedência maligna. É uma mulher ou é a Igreja Católica? Põe clareza nisso, ou Deus está enganado, não sabe o que é? Será que está vendo, não é tentando fazer uma coisa distorcida para enganar as pessoas? Não é este o procedimento? Ou estou enganado? Porque até onde eu conheço, até onde eu sei, até onde eu li, é justamente isso. Deixar as pessoas aí tentando explicar o inexplicável. Não, ele falou, foi no calendário judaico. Um pobre irmão me falou isso, a respeito de data. Calendário judaico, meus irmãos, já está nos anos 5.000, para lá de 5.000. Veja como as pessoas são simples e são enganadas. E os líderes permanecem enganando eles ainda hoje. Pastores que deveriam apacentar as ovelhas estão enganando as ovelhas. Leia aqui Jeremias 26, a partir do 10. Você vai entender direitinho sobre isso. Então, fuja das imitações baratas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Fique com o original. Fuja dessas visões que tentando imitar. E fique com a palavra, fique com Deus, fique com a Bíblia, fique com a verdade. Você não vai se arrepender. Peça a Deus graça para você superar esta opressão que te domina em seitas enganosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha saúde, tenha instrução da palavra. Amém.